Na aula de hoje, a gente vai aprender dentro da proporcionalidade o que é razão e o que é proporção, ok? Então, vamos aqui. Então, dados dois números racionais, então, se a gente pegar dois números racionais, só um minutinho. Lembrando que números racionais são aqueles números que podem ser colocados na forma de fração. Tá? Então, vou pegar dois números racionais que eu chamei aqui de A e B, com B não nulo, ou seja, com um B diferente de zero, dizemos que a razão entre A e B é o quociente A dividido por B ou A sobre B. Então, por exemplo, vou pegar dois números racionais, o 5 e o 7. Aí eu quero escrever uma razão entre eles, então eu faço 5 dividido por 7 ou 5 sobre 7. Certo? Então, escrever dois números dessa forma já é escrever uma razão, tá? E só frisando aqui porque que o B, o segundo número, não pode ser zero, porque não existe divisão por zero no conjunto dos números reais, tá? Então, você pode pegar quaisquer dois números racionais, tá? Sendo que o B não pode ser zero, tá certo? Então, considere a situação a seguir. Em um jogo de basquete, determinado jogador fez 23 dos 92 pontos marcados pela sua equipe em certa partida. Então, a razão entre o número de pontos feitos por esse jogador e o total de pontos da partida vai ser dado por 23 sobre 92. Então, quando a gente olha para isso daqui, o que é que a gente tem que deduzir? Que dos 92 pontos que foram marcados durante a partida, 23 foram marcados apenas por esse jogador aqui, o Kevin Durant. Ok? Ou Durant, não sei como é que se lê direito o nome dele, tá bom? Aí, o que é que acontece? Se eu pegar essa razão, 23 sobre 92, tá? Eu posso simplificar essa minha fração, tá? Eu posso simplificar por 23. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 23. Aí eu vou fazer essa divisão, ó. 23 dividido por 23 vai dar 1. E 92 dividido por 23 vai dar 4. Vai dar 4, perdão. Então, significa dizer que essa razão, 23 sobre 92, tem o mesmo valor dessa razão, 1/4. Tá? Então, tanto faz eu dizer que ele fez 23 pontos dentre 92 ou que ele fez 1 ponto a cada 4 pontos da partida. Tá certo? Então, vamos aqui. Então, conforme eu acabei de falar para vocês, essas razões, 23 sobre 92, deixa eu me achar aqui, pronto. 23 sobre 92 e 1/4, tá? Elas têm o mesmo valor, logo elas são equivalentes, tá? Equi significa igualdade e valente vem de valor, tá? Então, tem uma igualdade de valores aqui. Tá certo? Então, como elas são iguais, a gente pode escrever da seguinte forma. Eu posso dizer que 23 sobre 92 é igual a 1/4. Ou eu posso ainda dizer que 23 está para 92, assim como 1 está para 4. Ok? E a essa igualdade que a gente acabou de montar, a gente dá o nome de proporção. Então, o que vem a ser uma proporção? A gente fala que proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, tá? Então, vamos supor, eu tenho o número 5 e tenho o número 6. Tenho dois números. Aí eu vou escrever uma razão entre eles. Por exemplo, 5 está para 6. Aí eu vou achar uma fração que tenha o mesmo valor que essa. Basta multiplicar por qualquer número, o numerador e o denominador. Bora multiplicar por 2 em cima e embaixo, ó. Se eu multiplicar por 2 em cima, vai dar 10. E se eu multiplicar por 2 no denominador, vai dar 12. Então, essa razão, ela tem o mesmo valor dessa. Como elas têm o mesmo valor, eu vou colocar uma igualdade. Logo, se elas têm o mesmo valor, elas são equivalentes. E o que eu acabei de montar aqui foi uma proporção. Por quê? Porque proporção é uma igualdade entre duas razões, certo?
Ok até aqui? Então, vamos aqui. Segundo a propriedade fundamental das proporções, a propriedade fundamental das proporções, temos o seguinte, ó. Duas razões, elas só vão ser equivalentes, só vão ser proporção se, esse símbolo aqui significa se e somente se. Se e somente se acontecer o quê? Se A vezes D for igual a B vezes C, tá? Então, duas razões só viram proporção se o produto A vezes D, no caso aqui, foi igual a B vezes C. O produto dos extremos foi igual ao produto dos meios, tá? Então, aqui na minha proporção, esses elementos aqui, eles têm nome. Esse daqui e esse daqui, a gente chama de extremos. Extremos. E o B e o C, a gente chama de meios. Ok? Então, a proporção só vai acontecer se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. Tá? Então, vamos conferir aqui, ó. Eu falei que aqui havia uma proporção. Será que ela vai seguir a propriedade fundamental das proporções? Tem que seguir. Olha o que é que acontece, ó. O produto dos extremos, que é 5 vezes 12, vai dar 60. É equivalente ao produto dos meios, ó. 6 vezes 10 também é 60. Quando eu multipliquei em x, deu o mesmo valor. Logo, sim, a gente tem uma proporção aqui, tá certo? Então, vamos aqui. Deixa eu só apagar para a gente fazer esse exemplo aqui. Verifique se as igualdades a seguir são ou não proporções, tá? Então, eu montei aqui umas igualdades entre razões, só que nem sempre vai ter proporção. Só vai haver proporção quando o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui. 2 vezes 12, a gente sabe que é 24. 3 vezes 8 também é 24. Como 24 é igual a 24, sim, temos uma proporção. O produto dos extremos foi igual ao produto dos meios, ok? Item B. O 25 4 vezes é 100. Mas o 50 2 vezes também é 100. Então, o produto dos extremos foi igual ao produto dos meios. Então, também temos uma proporção aqui. Item C. 7 vezes 28, 196. E 5 vezes 12 é 60. Ora, o produto dos extremos não foi igual ao produto dos meios. Esses valores não são iguais. Logo, aqui não temos uma proporção. Entender? 2 vezes 36, 72. 3 vezes 24 também é 72. Então, temos sim aqui uma proporção. Tá? Então, quer saber se há proporção? Multiplica em x. Se o produto for igual, temos uma proporção. Se não for, não temos uma proporção. Ok? Próximo exemplo. Sabendo que as igualdades a seguir são proporções, então, eu já estou afirmando que há proporção aqui. Eu quero que vocês determinem para mim o valor desconhecido em cada caso. Tá? Então, vamos aqui. Então, eu já sei que quando eu multiplico em x, vai haver uma igualdade, porque eu já estou afirmando que tem proporção. Certo? Ó, esse vezes esse, eu já sei que é igual a esse vezes esse. E eu vou escrever isso, tá? Ó, 6 vezes x é 6x. É igual a quanto? É igual a 24. É igual a 24 vezes 3. Mas eu não quero o valor do x, eu deixo ele só. Então, x é 24 vezes 3 dividido por 6. Eu posso multiplicar e depois dividir. Mas eu posso também simplificar no meio do caminho. Ó. Eu posso dividir o 24 por 6, que dá 4. O que é que sobra? 4 vezes 3, que é 12. Portanto, o x aqui vale 12. Vocês perdoem a letra, porque eu não tenho habilidade com essa caneta aqui. Tá? Vamos lá, item B. Olha, se eu sei que tem uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu vou começar aqui com o 50 vezes y, porque é aqui que está a minha letrinha, a minha variável. Como eu quero descobrir o valor dela, multiplico primeiro onde tem ela, certo?
Então, 50 vezes y é 50y. Ela é igual a quanto? Esse produto aqui é igual a quanto? É igual a 8 vezes 25. 8 vezes 25. Então, quem é o y? É 8 vezes 25, que aqui eu vou multiplicar, dá 200, dividido por 50. Vou cancelar esse zero com esse, que é como se eu estivesse multiplicando por 10 no numerador e no denominador. Sobrou 20 dividido por 5, que é 4. Portanto, o y é igual a 4. Item C. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 1 vezes z é z. E 1 vezes z é igual a 7 vezes 4, que é 28. Então, achamos o z aqui de cara. Então, o z vale 28. Não vamos fazer mais de nada aqui, tá? Item E. Eu vou fazer o item E aqui embaixo, porque eu preciso de mais espaço para fazer o item E, tá? Ó, no item E, temos o seguinte. Menos 11 vezes x, que é menos 11x, é igual a 3 vezes 55. Vou colocar 3 vezes 55. Observem que o primeiro membro, ele está negativo. Vou fazer uma correção nisso, multiplicando por menos 1 a equação todinha. Multiplicar por menos 1 significa repetir, trocando o sinal. 11x estava negativo, fica positivo. E esse termo aqui, que era positivo, fica negativo, tá certo? Pronto. Primeiro membro agora está negativo, eu continuo. Deixo x só, menos 3 vezes 55, e passo o 11 dividindo. Divido 55 por 11, que vai dar 5. Sobrou 3 vezes 5, que é 15. Mas aqui a gente tem um sinal de menos. Menos vezes mais dá menos. Portanto, o x é igual a menos 15. Item D. Item D. 7 vezes W tem que ser igual a 6 vezes 21. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ora, mas 7 vezes W é 7W. 6 vezes 21 eu não vou multiplicar. Por que eu não vou multiplicar? Ora, porque aqui tem 21 e ali tem 7. Então, eu depois vou passar o 7 para poder dividir o 21, para facilitar, certo? Ó, deixo o W só, 6 vezes 21, e o 7 que estava aqui eu passo dividindo. Agora eu simplifico, ó. 21 dividido por 7 é 3, e 6 vezes 3 é 18. Portanto, o W é igual a 18. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Cheiros e até a próxima aula, tá bom? Para que ela serve, tá? E na aula de hoje a gente vai aprender